Olá, boa noite. Está começando mais um Arte Suburbana Entrevista e hoje eu estou recebendo o Juquinha Oliveira, que ele é b-boy e também educador social. Seja bem-vindo, Juquinha. E, Dana, brigadão pelo convite, é uma satisfação poder estar interagindo aí com esse projeto, né? O Arte Suburbana, que tá bonito demais, né? A gente luta para conseguir manter a cultura viva, né? Mesmo apesar da pandemia, né? Para a gente não parar de ter o contato com os fazedores de cultura e os educadores aqui do nosso estado, né? Estamos na Por correria causa da sempre. pandemia, É, por causa da pandemia mudou muito a nossa forma de ação, né? A gente é agora verdade. tá tendo que trabalhar muito mais pela internet, pelas redes sociais, do que no presencial, mas a gente não parou, né, Dana? É verdade, não dá para parar, né? Não dá para parar. Ô, Isso Juquinha, aí. tu participou praticamente do início do movimento hip hop aqui no Rio Grande do Sul, lá no início da década de 90, o final da década de 80. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre esse momento cultural aqui na cidade de Porto Alegre, como é que foi participar do movimento hip hop nesse momento. Bom, Dana, sabe que uma pena que naquela época nós não tínhamos como registrar essas coisas, muita coisa se perdeu, porque foi bem o início mesmo de que as pessoas estavam se organizando, na verdade elas nem sabiam o que estavam fazendo, né? Tanto que os dançarinos eles se chamavam de breakistas, e só depois é que a gente foi entender que nós éramos b-boys, né? E dançarinos de danças urbanas, bem depois. Mas, na verdade, as atividades da Esquina Democrática elas iniciaram em 1983 com o pessoal da Hackers, não muito tempo, sabe? Pessoal da Hackers, Spider Beat, Dart Evils e Mechanic Snake, que eram uma juventude daquela época que saía do trabalho tipo 6 horas e se encontrava na Esquina Democrática para dançar, para conversar, trocar informação. E eu comecei a dançar em 1989 com o grupo Black Time. E aí, os guris me convidaram, vamos para uma roda de break lá na Esquina Democrática e tal. E eu não sabia onde é que era, porque até então não tinha ido pro centro ainda. Aí fomos para lá, fomos sair da escola, fomos para lá e tal, soltando na escola, né, no horário de ir para casa, conversei com a minha mãe e tal, minha mãe me liberou. E aí nós fomos, porque a minha mãe, ela tinha uma equipe de sonorização de festa de aniversário. Então, ela me incentivava muito para ir nessas ações, assim, festas black. Na verdade, ela foi quem me levou em 89 até o ginásio do Secores, onde eu conheci o Black Time e fiquei louco vendo eles dançando e tal. E fui lá conversar com os caras para mim poder começar a dançar. Então, os caras me levaram lá para a Esquina Democrática. Eu cheguei lá, eu vi o Neso, o Ted, o Shaolin, o chileno, o Balaca. Balaca foi meu primeiro professor de dança, né? Ele morava no Morro da Cruz, então eu treinava com o Black Time na Restinga, e aí um dia por semana eu ia lá para o Morro da Cruz para dançar com o Balaca também, para poder aprender algumas coisas, né? Então aqui na Restinga meus professores foram o Patuta e o Gordo, os caras que eu tenho muito a agradecer, e o Balaca do Morro da Cruz, que foi um cara que também me colocou aí, chileno, Shaolin. Na verdade nós trocávamos muita informação, mas tinha algumas pessoas que eram mais próximas, né? Então eles já faziam essa ação desde 1983. Quando a gente chegou lá em 89, estava pegando fogo já. Eram grupos de toda a Porto Alegre e região metropolitana e de fora do estado que vinham para dançar na Esquina Democrática. Né? Que loucura, tu já fez parte então da segunda geração praticamente já do Segunda geração. B-Boys na esquina democrática. Que loucura, Segunda, 83, gente. Uau! segunda geração. E tipo assim, eu sou um cara que eu sou muito cabeça dura, né? Para algumas coisas. E eu tenho comprado muitas brigas porque, infelizmente, no hip hop, como em outros meios, as pessoas elas esquecem o que de fato aconteceu e elas tentam ressaltar coisas para que elas possam se engrandecer, né? Então eu participo de um grupo ali que é um grupo de fórum permanente de cultura do Rio Grande do Sul, onde tem algumas pessoas do hip hop que colocaram lá, o hip hop iniciou em tal época, quem começou foi tal coisa. E aí eu fui obrigado a colocar, meu pessoal, desculpa,
mas não foi assim, começou assim, assim, foi assim. E as pessoas ficaram bravas. Não, como assim? Ô, cara, começou assim. Pergunta pro Neso, pergunta pro Ted como é que era, porque os caras que começaram. Não, mas não sei o que. É um grande problema, e isso nos enfraquece muito, porque o que está dado como história? Que tudo que é registrado é importante e tem peso, né? A própria história do negro. Se tu tem um livro que conta a história, cara, opa, tem livro que conta a história. Se tu não tem, qualquer um fala o que quiser. Não, os negros isso, aquilo, né? E o hip hop de Porto Alegre, infelizmente, no seu início não teve registro, porque naquela época nós não tínhamos poder aquisitivo. A gente mal tinha as passagens para ir até o centro. E outra coisa que nós pegamos muitos respingos ainda da ditadura, que acabou em 85 aqui em Porto Alegre, né? No Rio Grande do Sul. E nós apanhávamos da polícia só por estar dançando na esquina democrática. Isso foi até 90. Até 90 a polícia passava por ali, pegava a gente dançando e descia o sarrafo. Várias vezes eu saí para comprar pilhas, porque naquela época nós usávamos os boombox com fita, né? E aí a gente fazia uma vaquinha e saía um pessoal para comprar as pilhas. E quando eu olhei para trás, a polícia estava descendo o sarrafo nos caras que estavam dançando. Uma vez eu tô girando um moinho de vento e eu tomei um chutaço na costela enquanto eu tava girando, que tu imagina a dor que eu senti, né? Que loucura. Mas foi muito legal pela efervescência, pelo que acontecia. Porque as pessoas, como nós não tínhamos internet, não tínhamos telefone, a sexta-feira era o dia que a juventude se encontrava na esquina democrática para trocar informação, para combinar locais de festa, né? Para mostrar o que aprendeu e para ensinar o que sabia. Então era uma coisa muito legal. Que loucura. E tu, na década de em 89, tu tinha 14 anos. Isso E aí. tu já estava envolvido em todo esse movimento, né? Já. Tu citou, falou um pouquinho sobre a tua mãe. Aí a gente começa a entender um pouquinho melhor, né? Porque os teus pais, eles já estavam envolvidos tanto em movimento social quanto em movimento cultural, tanto teu pai quanto a tua mãe, né? Então a gente Exato. consegue entender por que tu estava inserido naquele meio tão cedo, tão novinho, com 14 anos de idade, já estava ali se envolvendo com os b-boys, se envolvendo com o movimento hip hop. E em 1990, pelo que eu vi aqui, tu foi um dos fundadores da primeira organização de hip hop do estado. Tu tinha 15 anos de idade. Como é que foi Cara, esse momento para vocês? Como isso foi foi? uma coisa muito louca também, assim, ó, porque e isso graças a um cara que era um grande visionário do hip hop, o Mário Pezão, sabe, que que ele nos dizia, cara, para a gente poder ser visto, porque os jovens, como até hoje não são, das periferias não são vistos pelo poder público, né? E naquela época muito menos ainda, né? Então morávamos na Restinga e ainda moro, né? 22 quilômetros de distância do centro de Porto Alegre, mas já tinha toda uma efervescência cultural do hip hop aqui. E o Mário Pezão, ele sempre dizia para todos, naquela época nós tínhamos muitos grupos. A URT, quando ela foi formada, ela tinha 70 grupos inscritos, só da Restinga, entre dançarinos, DJs, MCs e grafiteiros, né? E ele dizia sempre, cara, para a gente ser visto por esse pessoal, a gente tem que estar organizado. Então, a primeira coisa, nós precisamos ter uma entidade que nos represente. Então, quem sabe a gente funda a URT, pois a gente monta uma equipe que vai sair pelas comunidades ensinando os caras a dançar, cantar. E como o Mário naquela época já trabalhava no Jara, ensinando os caras também a montar uma mesa de som, montar as luzes, né, equalizar o equipamento de som. Então a gente acabou fazendo aí laboratórios, que nós chamávamos naquela época, que usava os 4 elementos do hip hop, mais a questão de montar e equalizar som, né, e luz. Ah, nossa, que máximo! Isso aí foi tudo na Restinga que aconteceu? E isso começou, desculpa, começou na Restinga, e como a gente viu que cresceu muito, a gente começou a visitar as outras comunidades. Aí surgiu a URC, União Rapper Cruzeiro, a URP, União Rapper Pinheiro, foram várias URs que surgiram daí. E depois da gente espalhar essas URs aqui pela capital, a gente começou a viajar para cidades do interior,
e foram surgindo essas URs também. Então, tem a URB, o UR Bento Gonçalves, tinha na época, né? Algumas pessoas da época que ainda estão vivas ainda lembram disso, e é legal a gente conversar com essas pessoas, né? E elas dizerem, bah, cara, ó, a gente só se organizou porque vieram vocês para cá em tal época fazer oficina, porque depois desses laboratórios, muitos jovens começaram a atuar como lideranças comunitárias, buscando melhorias para suas comunidades, porque aí entra o que tu falou, do que eu aprendi com meu pai e com a minha mãe. Aqui na Restinga, quando construíram a Restinga foi em 1965. Então a prefeitura da época, ela desmanchou muitas comunidades pobres do entorno central e mandou para cá. Então a minha família veio da Vila Santo Ângelo, que era perto da Vila Dick. E vieram para cá, para Restinga, não tinha nada, cara. Isso meu pai me contando, minha avó me contando. Não tinha água, não tinha luz, os barracos, como eles quebravam tudo, mandavam para cá só os pedaços. Por isso que a primeira parte da Restinga que foi construída chama Restinga Velha, porque os primeiros 100 moradores, eles tiveram que construir as suas casas só com os pedaços de madeira que vieram das vilas, porque a prefeitura ia lá e quebrava tudo, né? Não era, vou desmontar e mandar para lá para eles poderem montar. Não, não. Quebrava tudo e mandava para cá os pedaços de madeira, pedaços de telha, e por isso tem o nome de Restinga Velha. E o meu pai e a minha mãe, eles participaram de todo esse movimento social para conseguir melhorias para a comunidade, no transporte, água, luz, né, escola, foi toda uma luta. E a gente pegou isso também, né? A gente aprendeu isso também. E aí começou a utilizar dentro do hip hop, levando informações para outros jovens e ajudando esses jovens a também se organizarem e buscarem melhorias. Porque assim, Dana, em 1990, nós tiramos uma comissão aqui na Restinga, da URT, e nós fomos até a prefeitura, que na época era o Tarso Genro, entregamos uma carta compromisso para ele, pegamos a assinatura desse cara, eu andei procurando até para ver se achava a carta, mas não consegui encontrar, encontrei algumas coisas da antiga, mas não consegui encontrar a carta, onde nós pedimos políticas públicas para o hip hop e para a juventude. E entre essas políticas públicas, já na época, nós estávamos pedindo uma casa de hip hop. Claro, nós não demos o nome de casa de hip hop, mas nós colocamos como nome de um espaço onde pudesse ser desenvolvido o hip hop e seus 4 elementos, né? Pedimos oficinas socioeducativas, pedimos editais, né? Pedimos formação em várias áreas e pedimos investimento nesses artistas para eles poderem se organizar e viver da arte. Aí, qual que foi a resposta dessa carta e compromisso? Nós fomos muito bem recebidos pelo Tarso e 2 ou 3 meses depois disso tiveram início as oficinas socioeducativas da FESC, que hoje é a FASC, mas é FESC. E com a garganta meio seca aqui. E iniciaram então as oficinas. Teve início a descentralização de cultura, onde, junto com o OP, começou a investir em todos os segmentos culturais, com oficinas, com shows, festas temáticas. Então a gente teve um bom retorno. Não tivemos a casa de hip hop, não tivemos o espaço, né? Porque talvez delegasse muito mais investimento. Mas a gente teve um bom retorno. O próprio Mário Pezão começou a trabalhar na descentralização de cultura e por lá ele conseguiu fazer com que muitos projetos culturais acontecessem, né? Porque uma das coisas que ele dizia era também que a nossa cultura e os nossos jovens só seriam bem vistos quando nós estivéssemos nos espaços de decisão, nos espaços públicos onde acontecem as leis. Uhum. É verdade. E o que ele disse é bem certo, né? Até hoje. Sim, sim, com certeza. E a gente está lutando para que os nossos, né, descendentes e nós mesmos, né, também, que a gente comece a ocupar esses espaços, né, que hoje não são ocupados pelos periféricos, não são ocupados pelos negros, enfim. Mas trocando um pouquinho de saco para mala, eu vou citar algumas das coisinhas que tu já fez nessa tua carreira aí, ao decorrer da tua vida. 45 anos de 45 anos de correria, 45 anos de vida, mais ou menos uns 30 trabalhando dentro da cultura, né? Pelo menos 30, 31 anos, né? Vamos ver ali, ó. Tu já foi produtor do projeto Sesc Danças Urbanas, produtor dos eventos e debates do hip hop no Fórum Social Mundial, Fórum Social Fórum Mundial das Resistências,
Fórum de Assistência Social de Porto Alegre, coordenador executivo do Fórum de Hip Hop Rio Grande do Sul, coordenador da Comissão de Educadores do Hip Hop da Restinga, 30 anos como educador no FASC, já atuou como conselheiro do Orçamento Participativo da Restinga, 4 anos como conselheiro tutelar. É muita coisa, de que É, eu tive que ler aqui, porque né, é uma lista imensa, isso que não está tudo aqui. Tem algumas não. coisas que eu nem cheguei a colocar, porque é muita coisa. Como é que tu conseguiu tempo para fazer tudo isso? Sabe que, graças a Deus, eu tenho uma esposa que me dá muito apoio, né? Ela me dá. Quando a gente pensa uns projetos loucos aqui, ela já diz: bom, vamos embora. Né? Fabiana tá sempre me ajudando, a minha família me ajuda bastante, então minhas filhas se envolvem também nessas ações, meu cunhado se envolve nessas ações também, então a minha família, na verdade, ela me dá muito suporte. E eu acho que eu não conseguiria ter feito metade disso se eu não tivesse o suporte da minha família, né? Minhas filhas, meus filhos, meus netos, meus 9 netos, né? A minha esposa, meu cunhado. Se não fosse eles comprarem essas loucuras também, não, talvez não teria. Mas o que eu penso, Dana? A gente tem um tempo de vida, né? Que é o tempo que a gente fica, né, nesse mundo, e a gente tem que fazer coisas, porque ele vai passar um dia, né? E aí eu não acredito na morte, mas eu acredito num outro estágio, para um Sim. outro lugar onde a gente vai. Eu também frequento a igreja, eu vou uma vez por mês, não consigo ir mais, gostaria de ir mais, mas as palavras da Bíblia, elas são muito sábias. E eu creio no que ela diz, né? No que a Bíblia diz que que aqui é uma passagem e que depois a gente vai estar num outro local onde a gente também vai poder fazer coisas. E eu acredito muito nisso. E o que eu botei na minha cabeça, cara, eu não posso deixar de fazer as coisas, então. Eu tenho tudo que eu puder fazer, então, às vezes eu vou dormir às 2, 3 horas da madrugada, acordo às 5 da manhã, né, porque eu tenho Nossa. que sair para trabalhar, isso, né, então, agora menos, mas eu tenho formação em produção de projetos culturais pela Faculdade Monteiro Lobato, e antes desse governo assumir, tinham muitos editais de cultura. Então, pelo menos uma vez por ano, eu conseguia aprovar um projeto nos editais de cultura, onde eu conseguia dar emprego para outras pessoas do hip hop. Sim. E eu tentava dormir o mínimo possível para poder fazer todas essas coisas. E a minha comunidade, a Restinga, nós temos 200 mil moradores aqui. Agora mais, né? Porque construíram vários condomínios, então tem mais, veio mais gente de fora para cá. Deve ter bem mais de 200 mil. E muita coisa era preciso para cá. Muitas ações eram precisas para cá. E então eu não podia perder tempo. Então comecei a fazer faculdade, né? Eu tenho aí tô cursando agora o 6º semestre de licenciatura em história, né? Uhum. Uh, e não podia perder tempo com essas coisas. Então, às vezes eu estava tocando 2, 3 projetos ao mesmo tempo, né? Um grande parceiro que eu tenho também, que sempre compra as ações comigo, é o Gangster, cara. Aquele cara é pau para toda a obra, sabe? Dentro do fórum de hip hop, nós temos uma comissão executiva, uma comissão regional que também se puxa, sabe? A gente delega ações para cada um e cada um vai lá e, né, da melhor maneira possível tenta dar conta das suas ações. Então, na verdade, eu não fiz sozinho essas coisas. Eu sempre tive um pessoal que me deu suporte, até porque sozinho não conseguiria, não teria como, né? Ninguém faz nada sozinho, né? Ninguém faz nada sozinho. Eu gostaria, assim, ó, já que tu falou que está crescendo muito a Restinga, que agora está aumentando bastante a população, enfim. Tu acha que melhorou em alguns aspectos o acesso à saúde e educação aí no bairro depois que começou a aumentar a população? Tu sabe que nós tivemos um período onde o PT gestionava a nossa prefeitura, que nós tivemos muitos investimentos em saúde, educação, cultura, segurança, transporte público, saneamento, habitação. Mas nesses últimos 4 anos, Marquesan destruiu com tudo que era direcionado para as comunidades. A gente está vivendo um momento, né, Dana, caótico, tanto no municipal quanto estadual quanto federal.
é Marquesan, Leite e Bolsonaro. Eles estão destruindo tudo, destruíram tudo que era direcionado para os pobres. Então, na minha comunidade, vários postos, e assim como na minha, como em outras, vários postos de saúde foram fechados, cursos de formação direcionado para jovem foram fechados, espaços que faziam atendimento no turno inverso para criança e adolescente foram fechados, sabe? Então, muita coisa foi destruída. O transporte público, cara, os caras só pintaram os ônibus e são os mesmos ônibus de 20 anos atrás que estão caindo aos pedaços. Então, não teve. Nós tivemos um período que teve sim melhorias, mas nesses últimos 4 anos, a gente só está perdendo, sobrevivendo. A gente está sobrevivendo a essa gestão aí. E eu espero que esses caras não consigam se reeleger, sabe? Porque tu imagina o que o cara fez nesses 4 anos, ele quase acabou com todo mundo, mas 4 anos ele destrói com a vida dos moradores das periferias. Tá complicada mesmo a situação. E a situação econômica aí na Restinga, como é que tá agora com essa pandemia aí? Tá difícil, né? Como em todo lugar, porque a gente tem os mercados que estão abertos, né? Tomando as providências, né? Para não proliferar aí o vírus, né? Entrando de 2 ou 3, recebendo na porta e tal. Mas mesmo assim, eu acho que a situação econômica vai ser muito difícil por causa da pandemia, porque muitas pessoas não estão trabalhando, então essas pessoas elas não tiveram acesso ao auxílio emergencial ainda, então elas estão sobrevivendo do jeito que dá. E aí, graças a Deus que tem muitas pessoas também que estão ajudando, mas mesmo assim são muitas pessoas, é muita gente. É 200 mil moradores, né, Dana? É muita gente. Sim. E olha que a Restinga tem muitas associações, muitas pessoas fazendo o social, mas é muita gente aqui, muita gente. É isso que eu ia comentar contigo, os projetos sociais, como é que eles estão atuando em meio a essa pandemia, né? Eu vejo muito nas tuas redes sociais, tu divulgando um pouco das ações sociais que estão sendo feitas aí no bairro, né? Mas pelo que tu falou aí, não é o suficiente, né, para a quantidade de necessidades, né? Que Não. está tendo. Tá bem complicado mesmo. Acho que não é só aí, eu acho que em todo lugar tá difícil mesmo, né? Tá difícil para todo mundo. Então, aqui tem como eu disse, tem muitas associações e todas elas estão fazendo o possível para ajudar também. Então, tem distribuição de rancho, né, que o pessoal ganha lá do banco de alimentos. Tem pessoas que têm uma condição de vida melhor e que também auxiliam fazendo doações, né? Então, as pessoas, eu consigo ver que mesmo nesse desastre, nessa pandemia, tem pessoas que estão se doando para poder ajudar quem precisa também. Sim. Porque senão eu acho que seria muito pior do que é. Uhum. E para quem está assistindo agora, Juquinha, e quiser colaborar de alguma maneira com essas associações, tu participa de alguma associação aí na Restinga, né? Quem quiser colaborar aí com a associação de vocês, como é que faz? Então, eu faço parte aí do Fórum de Justiça da Restinga, né? E existem aqui várias associações. Então, nós temos também um local que recebe doações, que é na rua Baltimore, número 245, é um ponto de coleta de alimentos, né? E doações de alimentos, então, nesse ponto. Mas tem também a Associação Chácara do Banco, que fica na Travessa F, número 20, na Chácara do Banco. E quem quiser fazer doações, a gente também vai buscar. É só ligar para o número 93551381, né, o DDD 51, que a gente busca em qualquer local de Porto Alegre e de região metropolitana. Tá, então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai deixar na descrição do vídeo, vamos colocar os endereços e o número de telefone direitinho para quem tiver o interesse de ajudar. A gente imagina assim, ó, às vezes a pessoa pode doar um pouquinho, né? Mas esse pouquinho já faz falta para alguma outra pessoa, né? Então, vamos ajudar aí, vamos participar da campanha. Chuquinha, prazerzaço te receber aqui. Prazerzaço te rever novamente, porque fazia muito tempo, né, que a gente não se via, né? Depois da pandemia, a gente só se acompanha pelas redes. É Sim, tá verdade. todo mundo correndo, fazendo acontecer, então a gente não tem conseguido, porque onde a gente se encontrava eram nas ações das comunidades, né?
Sim, verdade. Agora está cada um na sua comunidade, ali de quarentena, fazendo o que Isso, pode, né? Mas, isso. enfim, muito obrigada pela tua participação aqui. A gente vai deixar os números de telefone, vamos deixar os endereços aqui para quem quiser colaborar com as ações sociais. E gostaria de agradecer a você que está assistindo Arte Suburbana Entrevista. Vamos agradecer a todo mundo, né, gente? Porque é por causa de vocês que a gente está aqui, né? E é para vocês que a gente está sempre trazendo um convidado diferente, uma pessoa, um fazedor de cultura, um educador diferente para conversar um pouquinho aqui com a gente, para vocês conhecerem. Tá certo? Então, tá. É isso aí, então. Terça-feira que vem tem mais, sempre às 6 horas da tarde. Se você ainda não curtiu o vídeo, vai lá dar o seu like, aproveita e já se inscreve aqui no canal para ficar por dentro de tudo que vai acontecer. Beleza? Abração, beijão para todo mundo. Até a próxima. Boa noite a todos. Até mais.